Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast, uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos aí a previsão do tempo para os próximos 15 dias nas principais regiões produtoras, do Rio Grande do Sul e também alguma visão de prognóstico climático, safra, para a gente entender como que o clima está impactando todo o ambiente agrícola. Bom, pessoal, como ainda estamos no comecinho do mês de julho, vamos começar o nosso ClimaCast dessa quinzena com o prognóstico climático, ver o que nós temos de atualização em relação ao prognóstico de chuva, temperatura e também em relação ao El Niño. Bom, como já foi confirmado, lá no mês de maio, junho, a gente entrou em condições que caracterizam o El Niño. Só para a gente recapitular, quais são essas condições? São condições onde a anomalia da temperatura da superfície do mar, vou pegar o pointer aqui para facilitar, as condições de anomalia da temperatura da superfície do mar, aqui na posição 3.4 no Oceano Pacífico Equatorial, atinge uma anomalia positiva, ou seja, temperaturas acima da média, em relação à média histórica, E essa anomalia positiva acima de 0,5 grau Celsius indica o início do El Niño. Lembrando que para esse El Niño se confirmar, nós precisamos que 5 trimestres móveis, ou seja, agora em julho nós estamos no trimestre junho, julho e agosto, na sequência julho, agosto, setembro, então a gente precisa que até setembro essa condição fique igual a 0,5 grau ou superior para se consolidar o fenômeno do El Niño. E como a gente já discutiu isso muitas vezes também, o efeito desses fenômenos, eles são mais observados na primavera e no verão, e o estado do Rio Grande do Sul, tem um impacto muito grande na condição, no regime pluviométrico, e é influenciado, influencia diretamente aí na safra, principalmente no manejo, acho que um dos grandes pontos de atenção que eu já mencionei também é questões de fitossanitário, de manejo fitossanitário em relação ao excesso da chuva. Porque excesso de umidade podem causar alguns problemas. Então, como a gente consegue observar aqui, como se fosse um raio-x da anomalia da temperatura da superfície do mar, de fato, nós estamos em condições de anomalia positiva acima de 0,5 grau, ao que tudo indica. Nós não temos ainda o consolidado do mês de junho, maio fechou em 0,5, junho tudo se espera que feche acima de 0,5, mas isso já está bem claro aqui, quando a gente vê a condição aqui em amarelo, começando a ficar laranja, da anomalia da temperatura da superfície do mar. Bom, em relação daqui para frente, o que a gente pode esperar? Eu trouxe 2 modelos para nós analisarmos aqui. Então, o modelo europeu, que é o SMWF, e o modelo australiano. E ambos os modelos mostram para a gente que, de fato, como já conversamos, a condição está ocorrendo, nós estamos com essa anomalia superior a 0,5 grau, e ao que tudo indica, a média dos modelos apontam para uma continuidade desse aumento do aquecimento. Ou seja, até o final do ano, então esses prognósticos aqui estão indo até mais ou menos dezembro, janeiro, a tendência, principalmente até dezembro, é aumentar. A gente tendo essas anomalias cada vez mais elevadas, o que dá para a gente entender que existe uma alta probabilidade desse El Niño se estender até a primavera e o verão e realmente, causar impactos que a gente já sabe, que são secas lá no norte e no nordeste e excesso de chuva aqui na região sul, Então, todos os modelos apontam para isso, a gente consegue ver claramente, esse ganho esse aumento, na verdade, de temperatura, superando aí 2 graus, 2,5 graus, o que leva a crer que pode ser um El Niño intenso, um El Niño similar ao que foi o El Niño de 2015, 2016. Eu até trouxe um exemplo para a gente analisar aqui, como que foi a condição de balanço hídrico para aquelas regiões que nós analisamos aqui já rotineiramente no ClimaCast, olhando o ano agrícola, de julho a junho, então julho de 2015 a junho de 2016, a gente consegue ver que foi um ano onde a condição de armazenamento de água no solo ficou muito favorável, entre muito favorável e favorável, em grande parte do ano agrícola, com exceção de janeiro e fevereiro, que tende a dar uma diminuída. Esse armazenamento é natural, ficando razoável, desfavorável. Em compensação, 2022, que a gente já sabe como foi, queremos esquecer essa laninha, mas só em termos de comparação, a gente consegue ver que 2022 foi muito penalizado. A condição de déficit hídrico ficou muito intensa de novembro até março, prejudicando extremamente
as safras de verão, principalmente, né? Então a gente pode crer e esperar, né? Óbvio que nem sempre a gente sabe como esse El Niño vai se comportar. Esse El Niño, ele interage com outros fenômenos. Agora no inverno a gente tem muito mais esse avanço de frentes frias, esses ciclones ditando o que vai acontecer com o clima mais do que o próprio El Niño, mas é um prognóstico aí de que a gente pode ter uma condição parecida com o que foi 2015 e 2016. Em termos de projeção climática para chuva e temperatura, agora nesse trimestre, julho, agosto, setembro, né, então olhar não tão a longo prazo quanto o El Niño, já ficando um pouco mais a curto prazo aqui nos próximos 3 meses, apesar de ainda ser um prognóstico de média assertividade, né? O que o INMET traz para a gente? Ele traz para a gente que o Rio Grande do Sul tende a ficar, em sua maioria, com chuvas acima da média, oscilando de 10 até 100 milímetros acima do esperado para esse trimestre, com exceção de algumas regiões aqui mais centrais, o noroeste, que pode ter chuvas abaixo da média, tá? E em relação à temperatura, grande parte do país fica em condições aí de temperaturas acima da média. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso. Isso também ser um dos efeitos do El Niño, a gente ter temperaturas mais elevadas, mas o Rio Grande do Sul predomina condições dentro da normalidade. Tá? Com exceção também de algumas regiões mais ao norte do estado, que pode ter uma anomalia levemente positiva, tendo 0,2 a 0,4 graus acima da média, tá bem? Bom, em termos de prognóstico climático, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora vamos avançar na nossa previsão do tempo. Começando aqui pela região noroeste. Então, a região noroeste que teve, né, uma chuva registrada nos últimos 15 dias, né? A gente tinha previsão de chuva, isso é uma coisa que nós vamos observar bem. A previsão que existia realmente aconteceu, às vezes oscilando em termos de volume, né? Então, às vezes tinha um volume maior previsto, não aconteceu, ou um volume previsto distribuído ao longo de 4, 5 dias e aconteceu em um único dia, mas em termos de acumulado total e períodos que ocorreram essa chuva, o previsto ficou muito próximo do realizado. Né? A gente tem essa previsão para essa entrada desse ciclone que está se formando, que vai trazer chuvas aqui para a região, né? A gente já está aqui no dia 11 e 12, eu sempre acabo tendo que rodar o ClimaCast com um pouco de antecedência, então eu acabo trazendo dados um pouco desatualizados, né? Dia 12 é agora, tá já acontecendo, mas a gente consegue ver que tanto o NOAA quanto a Climatempo apontam para volumes bem altos de chuva, né? A Climatempo muito mais, aqui superando 80 milímetros agora na quarta-feira, mas no total aí somando mais de 100 milímetros os dois locais, tá? As duas previsões, desculpa. E aí, nos próximos dias que seguem essa quinzena, a tendência é ter alguns volumes de chuva, a gente consegue ver tanto o NOAA quanto a Climatempo reportando esses volumes, mas nada tão alto assim que chame a atenção, né? Não volumes tão expressivos. E uma atenção a partir do dia 24 de julho, onde a gente começa a ver uma queda de temperatura mais drástica, indicando aqui possibilidade de geada no finalzinho do mês de julho. Quando a gente avança para Santa Rosa segue muito parecido, tá? Acabou não pegando aqui a previsão da Climatempo, mas a gente consegue ver, né, que em termos de volume, a Climatempo de novo excede, né, o que o NOAA tá prevendo, traz uma chuva aqui para o dia 13, para o dia 14 também, enquanto o NOAA concentra aqui no dia 11 e 12 essa chuva mais expressiva, né? A Climatempo que aqui no dia 13 traz volumes próximos a 75 milímetros, tá? Enquanto que o NOAA, o total fica em 60. De novo, atenção para a partir do dia 24 até o final da nossa previsão, que vai até o dia 26 e 27, para uma queda. Essa queda já vem acontecendo antes, né? A partir do dia 20 a gente tem um pico de temperatura mais elevada e depois uma redução expressiva na máxima e na mínima, mas o que de fato traz o alerta para geada é a partir do dia 24 de julho. Olhando Campo Novo também, né, a gente tem um padrão muito parecido, uma mudança bem pequena entre São Luís Gonzaga e Santa Rosa, onde o NOAA soma 47 milímetros, um volume um pouquinho menor, né, aproximadamente 48, concentrado tanto aqui no dia 11 e 12 e também um pouquinho no dia 24, enquanto a Climatempo traz um volume um pouco maior, pegando 11, 12 e 13, na verdade 12, 13, 14, desculpa, né, com maior volume aqui no dia 13,
beirando também uns 80 milímetros, e depois uma chuva no dia 24, que o NOAA também marca mais um pouco mais expressiva. Então, as climatempos somando 123 milímetros, e também aqui uma queda brusca na temperatura, podendo indicar geada. Entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa. A Água Santa registrou bastante chuva nos últimos 15 dias. A gente tem dias aqui registrando chuvas de 60 milímetros, seguidas por 30, 40 milímetros, né, aproximadamente. As chuvas dos próximos dias também são elevadas, né, tanto o Climatempo quanto o NOAA, apesar dessa diferença no volume, né, apontam aí para os próximos dias extremamente chuvosos, enquanto que a Climatempo soma 140 milímetros, o NOAA soma 78, sempre um pouco mais conservador. Algum volume mais no final do mês, por volta do dia 24, junto com essa queda na temperatura, pode ser uma possibilidade de entrada de frente fria, e se a gente tiver condições favoráveis, pode ocasionar geada, porque chega aí em torno de 2, 3 graus a temperatura mínima aqui no dia 26 e no dia 27. Olhando Sarandi, Sarandi não teve o volume excessivo de chuva que nós observamos em Água Santa, mas a previsão em compensação segue exatamente igual, volumes muito parecidos, talvez o NOAA somando um volume um pouco menor, né? Ali estava 78, aqui está em 59 milímetros, e a Climatempo fica em 144 milímetros nos próximos 15 dias, totalmente concentrado aqui no 12, 13 e 14 desse mês, tá? Olhando Não Me Toque teve um volume de chuvas aí expressivo, né, ocorrendo nos últimos dias, recorrentemente, né, então 4, 5 dias seguidos com bastante chuva sendo distribuída, e de novo a previsão mais intensa agora para os próximos 2 dias, ficando em 89, 90 milímetros pelo NOAA, que também é um volume elevado, né? Acho que é o maior que a gente viu do NOAA prevendo por enquanto, e 148 milímetros segundo a Climatempo. Depois um período com chuvas bem pouco expressivas, e a partir do dia 22, 23, 24, com possível entrada de frente fria, tem um volume aqui próximo a 10 milímetros sendo reportado, seguido também por quedas de temperatura expressivas. Olhando Ibirubá que também traz aí volumes altos, né, que ocorreram nos últimos 15 dias, e sendo previsto também. O NOAA traz um volume bem expressivo que soma no total aqui 104 milímetros. Nesses próximos 2 dias, a média do NOAA fica em 80 milímetros, enquanto a Climatempo supera 60, fica na casa dos 70 milímetros agora no dia 13, né? Então, somando 153 milímetros nos próximos 15 dias. E também a gente consegue observar aqui a chuva chegando mais para o final do mês, e com a queda de temperatura, se vocês repararem, vai ficando cada vez mais baixo, mais próximo de 0 grau, a mínima aqui no dia 26, 27. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui por Panambi, então segue um padrão muito parecido, a gente tem pouca diferença em relação às outras regiões, né? Volumes ocorridos de chuva nos últimos 15 dias, no início do mês de julho, agora os próximos 2 dias somando um volume bem significativo, e no total dos 15 dias a Climatempo soma 137 milímetros e o NOAA soma 86, e também uma queda na temperatura sendo prevista mais para o fim da nossa previsão. Olhando Cruz Alta que traz um volume bem expressivo de chuva aqui no dia 13, né, que passa dos 80 milímetros segundo a Climatempo, somando no total dos 15 dias 147, enquanto o NOAA soma um pouquinho menor, mas ainda assim fica na casa dos 99 milímetros, e de novo, grande parte dessa chuva concentrada agora nos próximos 2, 3 dias, por conta da entrada desse ciclone que traz volumes mais significativos de chuva, e a gente sabe também que tem outras condições aí de tempestades que podem vir, que pode causar algum tipo de prejuízo, tá? Ao longo do mês tem um volume de chuva até um pouco mais significativo do que as outras regiões, principalmente no terceiro decêndio ali, né, a partir do dia 20, 21, e a queda de temperatura também, que segue sendo um consenso entre todas as regiões analisadas. Olhando Tupaciretã também, que soma um volume bem alto, né? Tanto o NOAA quanto o
a Climatempo, eu acho que aqui também é o maior volume do NOAA observado, que fica no total de 116 milímetros, grande parte também concentrada aqui nesses próximos 2, 3 dias. A Climatempo um pouco mais, né, intenso esse volume, em 160 milímetros, e alguma chuva acontecendo aí ao longo dos próximos dias, mas também, de novo, concentrando aí a partir da segunda quinzena, a partir do dia 20, onde a gente tem uma queda de temperatura também observada nas outras regiões. Olhando Júlio de Castilhos, pouco muda, né? Eu acho que o que muda aqui é o fato de que a gente tem o NOAA apontando para um volume de chuva até um pouco mais expressivo do que foi a região de Tupanciretã, então ficando aqui em 121 milímetros, enquanto que a Climatempo soma 163, e novamente destaque aqui para o dia 13, onde o volume de chuvas pode bater e superar 80 milímetros em um único dia, tá? As chuvas voltam mais para o final do segundo decêndio, né, de julho, volumes um pouco mais expressivos, o que contribui para esses 121 milímetros previstos pelo NOAA, e a queda na temperatura também, trazendo aqui riscos de geada, né, com valores bem próximos a 2 graus ou até inferior, tá? Eu acho que o menor valor que a gente vai ter é na região mais centro-sul, ficando aí em 1 grau, 0,9, né? Não chega a atingir temperaturas negativas, mas traz aí temperaturas bem baixas. Bom, falando na região centro-sul, né, vamos entrar nela, nossa última região analisada, começando aqui por São Cepé. Então, São Cepé que teve já, né, uma queda de temperatura significativa nos últimos 15 dias, não indicou geada, pelo menos não aqui, pelos dados do NOAA que nós temos, né, teve volumes de chuva agora mais próximo, né, no início do mês de julho, e a previsão é de volumes um pouco mais intensos. O volume agora do dia 12, 13, a gente observa como foram nas outras regiões, a Climatempo disparado apontando para o dia 13 com chuvas acima de 80 milímetros novamente, NOAA também trazendo volumes bem expressivos, mas ao longo do mês, né, ao longo desses próximos 15 dias do restante do mês de julho, a gente vê um volume maior sendo previsto, né? Então faz com que o NOAA some 116 milímetros e a Climatempo 212, e uma queda de temperatura mais expressiva a partir do dia 22, né? As outras regiões era a partir do dia 24, aqui fica a partir do dia 22, podendo ocasionar geada. Olhando Caçapava do Sul, a gente vê que não chega essa previsão tão intensa, né? Os volumes do NOAA seguem parecidos, mas nós vemos que Climatempo reduz bem, né? Aqui no dia 13, 14, não tem mais aquela chuva de 80 milímetros sendo prevista, mas como eu comentei, segue com algumas previsões de chuva ao longo do mês, a partir do dia 20, 22, e que de volumes expressivos, Climatempo sendo um pouco mais expressiva que o NOAA, mas a gente vê que tem um consenso aí em termos de volume nos próximos dias, o NOAA somando 104 milímetros e a Climatempo 123, e de novo a queda de temperatura observada a partir do dia 22 de julho. Olhando Bagé, a gente tem um volume aí bem significativo, segundo a Climatempo. O NOAA já é um pouco mais conservador, não traz volumes tão intensos assim, né, nos próximos dias, traz algum volume ao longo dos 15 dias, principalmente a partir do dia 20, 21, 22, 23, né, que soma no total 65 milímetros, enquanto a Climatempo mantém esse prognóstico de chuvas excessivas agora nos próximos dias e no total soma 155 milímetros, tá? A temperatura também cai bem, a gente teve uma mudança aqui na escala, né? Por isso que parece que está próximo ao 5, porque vai até -5, mas chega bem próximo de 0, como eu comentei, a condição aqui de temperatura mínima. E por fim, Arroio Grande, que segue com um padrão bem parecido com o Bagé, a previsão do NOAA menos otimista em termos de volume de chuva, principalmente nesses próximos dias, tem uma divergência bem grande, onde o NOAA não traz tanta chuva para a região de Arroio Grande, enquanto a Climatempo traz. Então a Climatempo soma 156 milímetros, enquanto que o NOAA soma 64, e a queda de temperatura a partir do dia 22 também é observada por aqui. Bom, pessoal, em termos de previsão do tempo, era isso que eu tinha para apresentar. Só para a gente finalizar, né, dar uma olhada como que está a favorabilidade climática para a semeadura. Tem algumas regiões que ainda estão realizando essa operação. Então vamos dar uma olhadinha, né, comparando aqui todas as regiões analisadas. A gente vê
que nos próximos dias, a partir aqui, né, desse contorno preto, tende, né, o excesso de chuva inviabilizar a condição da operação, né, ficar numa condição desfavorável. Depois de um tempo, com aquele período, né, nos próximos dias, sem nenhuma previsão de chuva ou volumes bem baixos, a gente vê que a condição volta a ficar favorável, razoável, e aí a chuva, de novo, que está prevista mais para o fim do mês, que vem junto com aquela frente fria que eu comentei, traz, de novo, uma condição de inviabilidade, né? Regiões que têm menos chuva prevista acabam ficando favoráveis, e como essa previsão é um pouco mais estendida, indo até o final dos 30 dias, né? Então indo até o dia 11 de agosto, a gente vê que fica numa condição predominantemente desfavorável até o início de agosto, aproximadamente no dia 4, e no dia 5 retoma uma condição favorável para a operação de plantio semeadura. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Nos vemos daqui 15 dias. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, não deixar de curtir também e se inscrever no canal da RTC. Até mais!